Graça e paz, irmãos, boa noite. Muito bom estarmos na presença do Senhor, na casa do nosso Deus. Hoje um dia tão importante. Eu convido você a se esforçar, a estar comigo. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos nos esforçar a virar o celular com a tela para baixo, para você não ver nenhuma notificação, acalmar seu coração. Tudo está debaixo do cuidado do Senhor. Hoje o domingo muito importante para a nossa nação, também um domingo que precede o dia que celebramos, comemoramos a Reforma Protestante, o dia que celebramos o retorno da Igreja do Senhor para o centro, Jesus Cristo, para o Senhor da missão, Jesus Cristo. Nós celebramos desde aquele momento onde foram pregadas aquelas teses na porta da igreja de Wittenberg, onde houve uma revolução, onde Deus demonstrou a sua misericórdia sobre o povo, e mais uma vez nós somos convidados a lembrar sobre a missão. E é isso que eu quero convidar você a pensar um pouquinho comigo essa noite, sobre a salvação, sobre a adoração, que culmina tudo isso então na missão. Abra a sua palavra, ou melhor, abra a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia junto comigo no livro de João, Evangelho escrito por João, no capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 19 até o versículo 30, um texto muito conhecido, um texto que todos nós já ouvimos muitas pregações, mas que é a palavra de Deus, que é alento, que é ânimo, que é força do Senhor sobre as nossas vidas. João, capítulo 4, a partir do versículo 19 até o versículo 30, a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, pedimos que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo acalme os nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a nossa mente, para aprendermos um pouco mais do Senhor, para entendermos a salvação, para entendermos a adoração e para entendermos a nossa missão. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, neste momento do ministério de Jesus, ele estava caminhando, ele estava saindo da Judéia, a caminho da Galiléia, e o caminho mais curto que poderia ser feito, ele não fez. Intencionalmente, ele foi pelo caminho mais curto, ou melhor, o caminho mais longo que deveria ser feito, mas ele foi pelo caminho mais curto. Mas não porque ele estava com preguiça, porque ele estava cansado, é porque os judeus não faziam esse caminho mais curto, eles faziam um caminho mais longo para não passar em Samaria, porque era um povo imundo, era um povo que não deveria nem ser tocado, os samaritanos eram alguém que deveria ser desprezado. E Jesus, conscientemente, resolve ir por ali, para encontrar alguém, para encontrar uma mulher que estaria ao meio-dia na beira de um poço, num horário onde não era comum as mulheres estarem à beira do poço. Se nós voltamos lá para o Antigo Testamento, já era a cultura da época, onde as mulheres eram responsáveis por dar água para os camelos. Então, Rebeca também foi encontrada lá, e nós percebemos que esta mulher não estava num horário normal. Não era meio-dia o horário de se encontrar para tirar água, para dar aos animais. Ou era bem cedinho pela manhã, ou era à tardinha, por conta do calor.
E Jesus intencionalmente vai para aquele lugar, vai para aquele poço, ele dá um jeito de despedir os seus discípulos para que fossem buscar um alimento, e aí então ele encontra com a primeira missionária, que desde a eternidade estava com o nome escrito no livro da vida. Nós encontramos essa mulher samaritana. É muito bonito ver esse cuidado de Jesus, é muito interessante ver como ele vai atrás dos seus, como ele anuncia o Evangelho. E em primeiro lugar nesse texto nós vamos perceber que além de profeta, ali havia um Salvador. No início do versículo 19 que nós lemos, essa mulher então entende Jesus como um profeta, porque se nós voltarmos no versículo 16, Jesus indagou ela, Jesus confrontou o pecado daquela mulher, e ela não conseguiu esconder. Então ela entende Jesus como um possível profeta, mas não porque ele adivinhou a situação que aquela mulher estava, já no sexto marido que não era dela, mas era porque os profetas eram aqueles que serviam de boca de Deus, que chamavam o povo ao arrependimento, que quando o povo de Deus estava longe do Senhor, quando o povo de Deus deliberadamente estava andando por um mau caminho, quando o rei estava profanando a palavra do Senhor, então Deus levantava um profeta, não para adivinhar o que o rei estava fazendo de errado, mas para chamar a atenção do povo que pertencia ao Deus, que pertencia ao Senhor, e então o profeta ia lá e falava como boca de Deus. Ela entendeu isso, que ali havia um profeta, mas na verdade ali estava o Salvador. Aquela mulher vivia envergonhada pelo seu pecado, aquela mulher vivia à margem da sociedade, ela sofria por conta disso, porque no momento onde todas as mulheres estariam lá, ela deixava de estar naquele momento, talvez por ser recriminada, talvez por ser aquele olhar fulminante de canto de olho, talvez por ser mal falada, e aí então ela vai no pior horário, e Jesus encontra ela naquele momento que era o mais difícil para ela, onde ela sofria no sol, um sol ardido, fora de momento, para não ser humilhada. E é interessante, quando ela então ouve que Jesus poderia dar uma água, que ela não precisaria mais ter sede, então ela fala assim, Senhor, então me dá essa água aí, porque daí então, lá no seu coração ela fala assim, eu não preciso mais vir aqui passar vergonha, eu não preciso mais vir aqui para ser apontada como uma indigna, como uma pecadora, eu terei o meu problema resolvido. Mas na verdade Jesus estava preocupado com uma coisa muito maior, estava preocupado com o coração daquela pecadora, que haveria de reconhecer o seu pecado, de confessar o seu pecado, e deixar e abandonar ele de lado. Queridos, ali estava o Salvador, Jesus Cristo, o Messias prometido. Perceba que ela era samaritana, não pertencia ao povo judeu, mas também tinha uma noção que haveria de vir o Messias. Eles esperavam o Messias, esperavam alguém que haveria de mudar a história do povo. E quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos que muitas pessoas têm uma certa noção de um Cristo que virá para resgatar, que virá para resolver os problemas. Os judeus também tinham essa plena certeza, e apesar de Jesus falar que a salvação vem dos judeus, eles entendiam de uma forma errada a forma que viria o Messias, porque eles estavam esperando alguém que resolveria um problema momentâneo, assim como essa mulher samaritana estava esperando, um líder que viria para libertar o povo do jugo do Império Romano. Queridos, e muitas vezes nós agimos da mesma forma, não percebemos Jesus como o Messias, como o Salvador, olhamos para Jesus e meio que esperamos de Cristo alguém que nos tire de uma situação que eu não quero passar, que me livre do momento difícil que eu não quero viver. Espero em Cristo que Ele tire a situação que eu mesmo me enfiei, mas que eu não aguento mais passar por isso. Espera de Cristo algo terreno, simplesmente para viver bem. Alguns domingos atrás, enquanto o pastor Vladimir falava, meu coração ardia, porque quando nós recebemos algum missionário de fora, em especial ele que trabalhou lá em Omã, ele fica um pouco triste com a igreja brasileira, porque ele percebe que enquanto lá nós temos alguns irmãos sofrendo por não conhecer o verdadeiro Cristo, por não conhecer a salvação, por viver o jugo de uma lei penosa, por viver rituais religiosos, deixam de ter uma vida com Deus, e aqueles que assim desejam, aqueles que conhecem, têm a vida dificultada pelo regime. Então o povo, para adorar ao Senhor, para poder cantar alto, precisa ir para o deserto. E quando ele vem para a igreja brasileira, ele fala, eu me preocupo, porque aqui eu vejo os crentes querendo ficar bem. E a mesma situação dessa mulher samaritana, ela queria ficar bem, ela não queria mais ir naquele poço, naquele horário.
E algumas vezes nós esperamos de Cristo que Ele nos dê algo que tire o meu problema momentâneo, terreno, que vai ficar aqui, enquanto Jesus está preocupado em perdoar os nossos pecados, enquanto Cristo está esperando que nós confessemos o nosso pecado a Ele, enquanto Cristo está esperando que a gente fale, chame pelo nome os pecados, para que a gente ouça, para que a gente nos envergonhe, nos humilhe na sua presença, e então assim os abandone e viva uma vida para a glória de Deus, não uma vida medíocre para viver para nós mesmos, para viver bem aqui, mas para viver para a glória de Deus. Nós percebemos essa mulher como a primeira missionária que saiu da sua zona de conforto, que saiu daquela bolha que ela vivia, isolada da sociedade, e então ela vai para o meio de pessoas que odiavam ela, que não gostavam nem da presença dela, que não gostavam que ela tirasse água no momento que ela estava ali. Queria dizer, um pouco triste algumas vezes, a forma que nós esperamos de Cristo, e ao mesmo tempo Ele nos ama tanto, que Ele nos chama a atenção: meu filho, olha para mim, eu sei, eu conheço você, eu conheço o seu coração, eu estou aqui para resolver o seu problema eterno, não o problema momentâneo. E ainda assim Deus nos dá algumas bênçãos, e um problema momentâneo acaba passando, mas a maior preocupação de Jesus naquele momento com aquela mulher era a salvação dela. Ela era entender a verdadeira adoração, ela era entender a posição e a condição que ela estava, ela era entender a missão que ela precisava desempenhar. Mas para isso acontecer, ela precisou olhar para dentro de si, perceber o quanto ela estava longe de Deus, o quanto ela estava presa a uma religiosidade, o quanto ela precisou olhar para o seu coração e perceber o quanto que ela só queria ficar bem. Ela esperava de uma certa forma um Messias que ia deixar a vida dela ficar tudo bem. E algumas vezes, meus irmãos, a gente age do mesmo jeito. E Jesus nos chama a atenção para vivermos para a glória dEle, para confessarmos nossos pecados, nos humilharmos em Sua presença e vivermos para a glória do nosso Deus. Tem uma frase de um texto de João Calvino que ele diz assim: quanto mais uma pessoa sente o peso dos seus pecados, mais deve com maior coragem recorrer a Cristo, confiando no que aqui é ensinado, ou que seja que Ele veio para trazer salvação, não aos justos e sim aos pecadores. Não aos justos e sim aos pecadores. Queridos, nós nos enquadramos totalmente nisso. A Bíblia não esconde os pecados, não esconde a conduta, a forma de vida de nenhum dos seus personagens, porque nós acabamos nos comportando como todos eles. Nós agimos como todos os personagens bíblicos. Algumas vezes nós fazemos como essa mulher, só queremos apenas resolver o meu problema, e Jesus, está aqui o meu problema, resolve rapidinho para mim, só me dá uma água aí que eu não precisa mais me envergonhar e me humilhar na frente dessa galera aqui. Algumas vezes agimos como Pedro, como detentor da boa moral, então a gente pega a espada, vai lá e corta a orelha do soldado, porque eu não vou permitir que o meu Cristo seja envergonhado. Algumas vezes nós agimos sobre a nossa justiça. Como João Calvino nos lembra, nós devemos viver sobre a justiça de Deus, humilhados como os pecadores que somos na presença do nosso Deus. Além de um profeta que aquela mulher reconheceu, ali estava o Messias, que trouxe uma novidade de vida para aquela mulher. Essa novidade de vida, meus irmãos, deveria ser suficiente para o nosso coração. Essa novidade de vida deveria ser suficiente para a minha adoração. Essa novidade de vida deveria ser suficiente para culminar na minha missão. Algumas vezes buscamos Jesus como a samaritana, mas nosso convite é buscarmos Jesus por quem Ele é, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é, Salvador. Segundo lugar nesse texto, adoração em espírito e em verdade. Versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Havia uma disputa naquele lugar. Onde era verdadeiramente para adorar a Deus? Os samaritanos tinham um monte que para eles era separado como um lugar santo, e somente ali o povo samaritano adoraria o Senhor e Deus aceitaria a adoração. Para o povo hebreu, para os judeus, havia um outro monte, um outro lugar de adoração, então ali é que deveria ser adorado ao Senhor, e havia essa tensão local, e Jesus vem ali para quebrar essa tensão. Mais uma vez lembrando do nosso missionário Vladimir, ele falando sobre os povos. Alguns irmãos já com certeza estão lendo o livro, e você viu que não é fácil parar de ler aquele livro, e é impactante, você já chora no primeiro capítulo.
E é interessante como aquele povo omani, eles, durante alguns momentos do dia, eles são obrigados a parar tudo que estão fazendo, não importa o que estejam fazendo. Ele fica bravo até um momento lá onde ele tem que parar o treino dele com os meninos, porque todo mundo precisava parar para a oração. E então viraram para Meca, porque daquela forma que somente pode ser adorado a Deus. Perceba que não é muito diferente nos dias de hoje, como a forma como o povo entende a adoração ao Senhor. Muitos entendem que é lá, muitos entendem que é aqui, é daquele jeito, daquela forma. Pessoas presas em ritos, em religiosidade morta. E Jesus está falando assim: creia em mim e você será salvo. Me busque que você vai me encontrar. Dependa de mim. Somente que eu sou o Senhor. Está vendo tudo que está criado? Foi eu que fiz. Não há nada novo, não há uma novidade para mim. Jesus fala isso. E aí então, nós somos convidados a olhar para isso e perceber que nós devemos tomar cuidado com uma religiosidade, de ficar esperando um lugar para adorar ao Senhor, de buscar um modo, um modelo, sendo que nós somos convidados a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e os verdadeiros adoradores adoram o Senhor. Tem um poeta moderno, chama William Cowper, ele diz assim: onde quer que o teu povo se encontre, Jesus contempla teu trono de graça e luz. Onde quer que te busque, te encontrarão, e qualquer lugar é santo chão. Queridos, nós somos convidados a lembrar disso. Lembrar de uma falsa religiosidade atrapalha entendermos a salvação do Senhor. Uma falsa religiosidade atrapalha a gente viver para a glória de Deus. E nós somos convidados a adorar ao Senhor em todo o tempo, depender do Senhor em todo o tempo. E os verdadeiros adoradores são aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando a nossa adoração está em dia, nós vivemos de uma forma um pouco mais leve, porque nós vivemos como para o Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor. Eu fui salvo pelo Senhor. Eu confesso o meu pecado ao meu Senhor. Eu tenho a plena certeza que o sangue dele é suficiente para perdoar todos os meus pecados. Eu tenho certeza, eu conheço quem é o meu Deus e o poder que Ele tem. Então eu sou convidado a adorar ao Senhor, constrangido por tamanho amor. Queridos, nós vivemos para um Deus que nos ama de uma forma que não conseguimos compreender. A verdadeira adoração foi perdida lá no Éden, onde durante todo o dia Adão e Eva trabalhavam como para o Senhor, não se cansavam, não fatigavam, e aí então na viração do dia o Senhor aparecia para eles, então eles conversavam, adoravam o Senhor pessoalmente, mas durante todo o dia eles já estavam adorando o Senhor pelos seus afazeres. Toda a vida é para a glória de Deus, e algumas vezes nós nos esquecemos disso, achamos que nós adoramos a Deus quando nós estamos aqui dentro desse templo que é muito lindo, confortável, mas a nossa vida é totalmente para a glória de Deus. Nós adoramos ao Senhor quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos vivendo em família, quando nós estamos no meio de amigos. Todo o tempo nós adoramos ao nosso Deus, ou deveríamos adorar. E aí vem um problema: se minha adoração não é de segunda a segunda, eu não entendi que é o Messias. Se eu separo somente um dia para adorar o meu Deus, eu não entendi a verdadeira adoração. Se eu faço isso de forma mecânica, eu venho obrigado, eu venho para ser visto, eu não estou adorando ao Senhor. Se eu venho adorar pelas condições que eu estou vivendo, eu não estou adorando ao meu Deus, porque nós vivemos para a glória do Senhor. Então é todo momento, toda a minha vida é para a glória do Senhor. E aí então nós nos alegramos porque chega a teologia reformada, ou melhor, vem a reforma protestante e volta todo o centro da palavra somente para Cristo. Quebra dogmas, quebra tradição e volta para a palavra. E a consequência desta adoração, meus irmãos, em terceiro lugar, é adoração. Ou melhor, adoração que culmina na missão. Quando eu entendo onde eu estava, quando eu entendo a crítica situação de morte em que eu vivia, então agora eu recebi vida. Quando eu entendo que Jesus, Ele poderia ter me condenado, assim que Ele poderia ter condenado aquela mulher samaritana, mas Ele resolveu me amar, Ele resolveu me resgatar, Ele resolveu me tirar da vergonha do meu pecado e trazer para a sua maravilhosa luz. Quando eu entendo que eu não vivo uma vida de religiosidade, eu vivo para a glória do meu Deus, e todos os atos da minha vida são para a glória de Deus,
consequentemente a minha missão fará sentido. Aquela mulher saiu totalmente de um lugar de envergonhada e ela se empodera de uma condição de corajosa, não a partir dela, mas a partir do Espírito Santo de Deus, que nos dá a intrepidez para pregar a palavra, para pregar o Evangelho. Diz assim: enquanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Queridos, aquela mulher não conseguiu ficar da maneira como ela estava. Ela não conseguiu falar assim: agora eu já consegui a minha salvação, agora eu já entendi o plano da salvação de Cristo, agora eu já sei a quem eu devo adorar em espírito e em verdade, agora eu já sei que eu sou uma verdadeira adoradora e eu não vou falar para ninguém, porque eles não são dignos, porque eles me perseguiram e agora eu vou deixar que eles vão para o inferno. Ela não faz isso. Ela vai falar de Jesus para aqueles que talvez ela considerasse indignos de ouvir o Evangelho, aqueles que ela considerasse como inimigos, aqueles que ela considerasse como quem perseguisse. Ela foi lá e falou de Jesus para eles. Ela efetivou a missão. E nós somos convidados, queridos, a olhar para isso e ter o coração voltado para o centro. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que merece toda a honra e toda a glória, a quem a minha vida depende totalmente. Missão não é feita por somente missionários que são enviados a países longe. Missão é feita por aqueles que são discípulos de Jesus. Eu e você, todos nós, somos missionários do Senhor. E Jesus procura os verdadeiros adoradores que o adorem assim como essa mulher adorou e que fazem a missão assim como essa mulher falou. Falou de Jesus. Venham, eu encontrei o Cristo. Ele me falou tudo quanto tenho feito. Vocês também precisam ouvir dele. E no versículo 30 nós temos a resposta disso: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, e foram ter com Jesus. John Stott, em sua obra da base bíblica do evangelismo, ele comenta: o tema central dos evangelhos e das cartas apostólicas é a natureza e o significado de Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado, o Messias esperado, o Senhor do universo. Através dele, Deus tem pessoalmente entrado na história e provido salvação. É Deus quem dá a salvação. A salvação depende exclusivamente de Jesus. E essa boa nova nós temos. Essa água que nós não precisamos mais ter sede, nós já a tomamos. Então, independente de qualquer situação, independente de governo, independente do que for que seja, eu vou ser um missionário. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou seguir e servir o meu Senhor, Jesus Cristo. A nossa missão é anunciar o nosso Deus, o Deus que entrou na história, que deu a sua vida por nós, que foi humilhado, que foi crucificado para salvar o seu povo. Essa é a boa notícia. Aqui passará. As dores terrenas passarão. A morte já foi vencida. O nosso Deus está vivo. Que essa seja a nossa mensagem, que essa seja a nossa esperança, que possamos lembrar que Jesus nos convida ao arrependimento, e ao arrependimento leva a verdadeira adoração em espírito e em verdade, e a adoração me motiva para a missão. Lembro de palavras que o nosso reverendo Levi pregou uma vez aqui, isso me marcou: adoração sem missão é religião, e missão sem adoração é movimento. Precisa ser completo. Independentemente de onde estivermos, precisa ser completo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela sua palavra. Agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te louvamos, ó Deus, porque não éramos merecedores de sermos alcançados por Ti. Ó Deus, outrora no paraíso nós perdemos a vida eterna, perdemos, ó Deus, a maravilhosa graça de estar com o Senhor a todo tempo, mas o Senhor resolveu a nossa vida, o Senhor resolveu a nossa história, ao enviar seu Filho, seu único Filho, para nos perdoar, para nos ensinar. E ó Deus, assim como Ele encontrou com essa mulher samaritana, Ele se encontra conosco também. Ó Deus, que hoje seja o dia da decisão de uma vida diferente, uma vida com propósito a partir da sua palavra, independente das condições, mas que a minha vida é para a glória do Senhor.
que possamos nos arrepender a todo tempo, que possamos reconhecer quem nós somos e assim brilhar muito mais a sua glória sobre nós, ó Deus, o seu amor, a sua salvação. Ó Deus, e constrangidos por esse amor, a única coisa que possamos fazer é adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, e independente do que esteja acontecendo, mas adorar ao Senhor verdadeiramente. Ó Deus, e que a resposta lógica em nossas vidas seja a missão, seja pregarmos o nosso Salvador, aquele que mudou a nossa vida, aquele que ressignifica a nossa história, aquele que me tirou da morte eterna para a vida eterna. Ó Deus, que isso possa motivar os nossos corações a falar para todos aqueles que nós amamos e não conhecem ao Senhor, que possamos falar para aqueles que consideramos de certa forma como inimigos, ó Deus, como pessoas não gratas, assim como essa mulher tinha muitos homens e mulheres que não gostavam dela, mas ela foi lá com a intrepidez, com o poder do Senhor e anunciou a boa nova. Ó Deus, e se torna a primeira missionária da história. Que cada um de nós, Deus, possa entender a responsabilidade e a necessidade da missão. Que não vivamos uma religiosidade, mas que vivamos para a glória do Senhor em espírito e em verdade. Que possamos, ó Deus, desempenhar a missão e que possamos a todo tempo, ó Deus, negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e servir o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.